ter que aceitar trabalhar como trabalhador chinês, que não tem FGTS, não tem seguro-desemprego, não tem assistência social, trabalha 12 horas por dia, trabalha no final de semana também. Mas isso é o Brasil. Vocês têm uma grande responsabilidade, uma grande decisão a fazer. Do Marcos Mendes é doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, pesquisador do INSPER e especialista em políticas públicas. Ele também foi chefe da assessoria especial do Ministério da Fazenda nas gestões do Henrique Meirelles e do Eduardo Guardia entre 2016 e 2018. Ajudou a construir o já extinto teto de gastos, onde também trabalhou na revisão do marco regulatório do petróleo, na reforma da Previdência e na reforma da relação do Tesouro e Banco Central. Marcos Mendes é autor do Porquê é difícil fazer reformas econômicas no Brasil, porque o Brasil cresce pouco e é coautor de O Dia do Juízo Final, enfim. Que entra nessa questão da questão do moto contínuo não funcionar, eu vejo por aí alguém tentando fazer uma comparação desse modelo de crescimento econômico e leva para o lado da China, né? Como se a China fosse um exemplo do que poderia ser aplicado aqui no Brasil. Por que essas coisas não podem ser comparadas e a gente não consegue, digamos, fazer o que a China faz? E nem sei se foi isso que a China fez também, né? Bom, em primeiro lugar, ter que aceitar trabalhar como trabalhador chinês, que não tem FGTS, não tem seguro-desemprego, não tem assistência social, trabalha 12 horas por dia, trabalha no final de semana também. O regime e a Justiça do Trabalho também ia ter que aceitar isso, né? Em segundo lugar, a gente ia ter que dar um jeito da poupança agregada do Brasil pular de 16%, 17% para 50% do PIB, que é o que acontece na China, né? Então, é uma situação totalmente não comparável. Em terceiro lugar, a gente ia ter que aceitar que o nosso modelo de desenvolvimento teria que ser voltado para fora, para exportar, e, portanto, aceitar também abrir as importações para ter insumos e capacidade de produzir produtos de qualidade que pudessem ser aceitos no mercado internacional e, portanto, acabar com o nosso modelo de substituição de importações, do qual a tradicional indústria brasileira não abre mão. Então, é um modelo completamente diverso, né? É um modelo completamente diverso e não comparável. A tentativa de fazer um paralelo que não para de pé em relação não para de pé. Você dizer que existe muito essa conversa de que o mundo inteiro faz política industrial. Tudo bem, mas vamos ver que tipo de política industrial que se faz, né? Você pega o Danny Rodrik, que é o cara da academia que é mais favorável à política industrial. Você tem um paper recente dele com coautores que ele fala quais são as pré-condições para uma política industrial dar certo. Primeiro, o governo tem que ser capaz de abandonar os perdedores quando perceber que os caras não deram certo, né? Aqui no Brasil você não abandona perdedor nunca. Você está sustentando a Zona Franca de Manaus há 4 décadas. Tem que ser voltado para a exportação e não pode fazer proteção de mercado interno. É tudo que a gente faz aqui, né? Em terceiro lugar, você tem que limitar a relação setor privado, setor público, tem que criar mecanismos institucionais para não deixar os lobbies tomarem conta da política setorial. O que é o Nova Indústria Brasil? O que está dentro da governança do Nova Indústria Brasil? Todas as confederações de setores industriais têm assento na governança do Nova Indústria Brasil, né? As empresas que são objeto da política estão dentro da governança da política. Quer dizer, isso não pode dar certo, né? Então, tem política industrial no mundo todo? Tem, mas a gente não cumpre as mínimas condições para que isso tenha alguma chance de dar certo. O potencial de aumento de produtividade e de crescimento econômico decorrente da abertura do país para o comércio internacional é muito maior do que a teoria e os papers anteriores imaginavam, porque você tem efeitos diretos e indiretos que são muito fortes e, portanto, impulsionam o crescimento da economia. E você olha, os países que decolaram e conseguiram romper a armadilha da renda média, todos eles focaram na expansão do comércio internacional. Coreia, Singapura e por aí vai, o próprio Chile, né? Você tem que ter uma arrumação interna, você tem que abrir sua economia, tá?
Senão você não absorve tecnologia, você não compra insumos mais baratos, você não atrai trabalhadores mais baratos. Para você trazer um engenheiro estrangeiro para trabalhar no Brasil, a restrição regulatória é imensa, né? Você vai trazer um engenheiro de Harvard para trabalhar em Tucuruí, no Pará, a Universidade Federal do Pará vai ter que conferir o histórico escolar dele para ver se Harvard ensinou engenharia direitinho para ele, né? E até onde eu acompanhei, a empresa que contratou esse engenheiro brasileiro esse engenheiro que veio de Harvard vai ter que contratar um outro engenheiro brasileiro para trabalhar do lado dele para ver se ele está fazendo as coisas direitinho, né? Então você tem exigências regulatórias e protecionistas tão fortes que a gente não consegue introduzir conhecimento, tecnologia dentro do país. E aí a gente não vai adiante. O que funcionou no Brasil até hoje foi quem apostou no mercado externo. Isso, o nó é uma questão legislativa ou é uma questão de quem faz a política pública mesmo? Ou o brasileiro se acostumou com esse mecanismo de ficar correndo em Brasília, subsídio, e tá tudo bem aqui com o meu? Uma questão de dependência temporal, né? Você montou lá atrás, nos anos 40, com Getúlio Vargas, um modelo de industrialização baseado em planejamento estatal, empresas estatais e proteção à indústria nacional, porque a mentalidade era essa, que você precisava ter uma substituição de importações, que isso é que iria fazer o país decolar, né? Com o tempo, se aprendeu que isso não dá certo, né? Só que você já tinha constituído interesses que tornaram isso consolidado no país. Por exemplo, na hora que você faz uma Zona Franca de Manaus, e as pessoas vão morar lá, vão trabalhar lá, tem empresas lá, para você desfazer o incentivo da Zona Franca de Manaus, você vai criar um vazio econômico ali, né? Então você gera um grupo de pressão tremendo para que aquilo não acabe nunca, né? E fica muito difícil você desmontar esse modelo. Por exemplo, no governo Geisel, você criou lá, segundo o PND, etc. e tal, criou uma indústria de base no Brasil que não é competitiva internacionalmente. Então, a nossa indústria de bens de capital só sobrevive à base de muita proteção e muito subsídio. Então, o cara que vê que só sobrevive à base de subsídio e muita proteção, ele vai investir tremendamente em lobby, né? Porque sem o lobby ele morre, né? Então, até hoje a gente paga e vai continuar pagando a conta daquela decisão de uma política de estímulo à indústria de base que foi feita lá no governo Geisel, né?